Bem-vindos de volta, vamos falar um pouquinho sobre métodos de conservação. Vamos começar falando de conservação na refrigeração e congelamento. A refrigeração, o alimento tem que ser mantido até 4 graus Celsius, mas não ser congelado, então de 0 a 4 graus. No congelamento, o alimento tem que ser mantido preferencialmente a partir de menos 4 graus, ou mais, quer dizer, menos. No congelamento, a gente tem o interrompimento, a interrupção da ação das bactérias. Não é que as bactérias morrem, elas vão dormir. Na hora que o alimento é descongelado, as bactérias acordam e continuam de onde pararam. Por isso, depois de descongelar o alimento, o relógio volta a correr e você tem que prepará-lo. Agora, o congelamento não impede a ação enzimática natural dos alimentos. Por isso é possível perceber uma deteriorização de alimentos congelados. No caso das frutas e dos legumes, a gente pode branqueá-los, aquele procedimento que vocês aprenderam com a professora Amanda. Batatas, cenouras, brócolis, milho, tudo isso pode ser branqueado, secado e congelado tranquilamente. Já alguns alimentos mais delicados, como por exemplo o morango e algumas outras frutas, é legal a gente fazer um purê deles e congelar o purê e depois usar nas preparações, nas geleias, nos sucos. Outro método de conservação muito utilizado hoje em dia é a desidratação ou desumidificação. Esse é um método que é usado para carnes, a gente tem a carne seca. Nos Estados Unidos, eles gostam muito disso, eles chamam de beef jerky. Mas a gente usa muito também para frutas e legumes. Ele pode ser feito no forno em temperatura muito baixinha. Dependendo do seu forno, deixa até a tampa entreaberta. Por um longo período. E o mercado também tem máquinas de desidratação, onde você compra elas por um precinho até razoável hoje em dia. A água é um dos elementos que as bactérias precisam para se desenvolver. Por isso, quando a gente desidrata os alimentos, eles duram bem mais. Outra maneira de conservar os alimentos é colocar eles em uma concentração forte, que é o que a gente faz quando coloca vinagre ou uma salmoura. Nesse caso aqui, nós temos frutas na vodka.
A maioria das bactérias não vive bem nem no álcool, nem no vinagre e nem em meios muito ácidos, ou salgados ou doces. Só lembrar de esterilizar muito bem os vidros antes de fazer esse processo. Por fim, o último método de conservação que nós falaremos aqui agora é o isolamento do alimento em algum tipo de gordura. A gente tem um exemplo muito clássico da sardinha que vem no óleo. Basicamente, a gordura funciona como uma camada protetora, não permitindo que o alimento entre em contato com as bactérias exteriores e nem também com o ambiente. Aqui em Goiás, nós temos um exemplo muito gostoso de isolamento em óleo, que é a carne de lata. A carne é bem frita, portanto já tem um processo que mata a maioria das bactérias e depois ela é conservada na própria banha. E essa banha funciona como uma camada protetora, não impedindo que as bactérias do meio cheguem na carne. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.